Então, a gente vai dar início ao SAT Talks. Nesse primeiro dia, a gente vai ter a palestra da Gabi. A Gabi Schizatra é comunicadora pós-graduada em psicanálise e atua como terapeuta, utilizando práticas energéticas há 7 anos e, mais recentemente, também atua como professora e mentora. Hoje, a Gabi vai trazer para a gente o assunto tomada de decisões e arrependimento. Eu peço para que vocês participem, tirem dúvidas e aproveitem bastante essa oportunidade. Então, vamos lá. Tomada de decisão e arrependimento é um tema muito interessante e a gente vai começar com uma breve apresentação para vocês saberem quem eu sou, né? Essa sou eu. A Suelen já me apresentou, né, de uma maneira mais acadêmica. Eu iniciei na minha carreira como comunicadora, mas até hoje eu sinto que a comunicação me acompanha porque eu faço um trabalho muito de multiplicar esses conhecimentos mais terapêuticos, mais holísticos, inclusive, para várias outras pessoas. Então, hoje eu tenho esse trabalho individual com os clientes, mas muito mais com os alunos, né, multiplicando isso para pessoas, inclusive, que também são multiplicadoras. E eu quero começar falando sobre o porquê a gente se arrepende. Por que a gente se arrepende, afinal de contas, das nossas decisões? E, na verdade, esse motivo ele é muito mais nobre e muito mais interessante do que a gente imagina. A gente se arrepende, porque a gente é emocionalmente desenvolvido. Uma pessoa, para ela conseguir sentir um arrependimento, para ela ter essa capacidade de se sentir arrependida, para ela ter a capacidade de mudar de ideia, para ela ter a capacidade até mesmo de sentir vergonha, de sentir culpa, ela precisa ser uma pessoa que tem repertório emocional. Ela precisa ser uma pessoa emocionalmente desenvolvida. Sentir esses sentimentos, que muitas vezes a gente acaba tratando eles como coisas ruins, como coisas negativas, né? É terrível me arrepender, é terrível que eu sinta culpa, é terrível que eu sinta vergonha, quando na verdade é um sinal de evolução emocional. Um psicopata, por exemplo, é incapaz de sentir culpa, é incapaz de sentir arrependimento. Então, se você sente em algum nível culpa, arrependimento, vergonha, todos esses sentimentos que estão ligados a tomar uma decisão e depois de um tempo perceber que ela não era a decisão mais acertada, elas querem dizer o seguinte: você é uma pessoa emocionalmente desenvolvida, você é apto e você é capaz de ter sentimentos nobres. E por mais que pareça estranho, isso é uma coisa muito boa. O segundo motivo é porque a gente está evoluindo. Se a gente tomou uma decisão e em certo momento da vida a gente se arrepende dessa decisão porque a gente tem a capacidade de repensá-la, significa que você cresceu, significa que você expandiu e significa que você evoluiu. E isso é algo maravilhoso, né? Qual que foi o presidente que falou isso, gente? Roosevelt? Não sei. Algum dos presidentes americanos, ele tem uma frase que é o seguinte: não é nenhum presidente americano, acabei de lembrar que é um presidente nosso mesmo que falou isso. Que ele falava o seguinte, foi Juscelino Kubitschek. Ele dizia: é óbvio que eu volto atrás, não sou comprometido com o erro. Essa é uma frase bem interessante para a gente pensar quando a gente fala de arrependimento. Que quando a gente olha, inclusive, essa mudança como algo muito mais positivo do que negativo. A gente não precisa ter um compromisso com aquele erro, apesar de que a ótica de que ele é um erro também é uma ótica bem particular. Porque o que eu acredito, né? Isso pode ser algo que vocês compartilham, que vocês acreditam também, ou algo que vocês discordam. A gente está aqui aberto para diversas opiniões, diversas crenças, diversos pontos de vista. Mas é o seguinte, o que eu acredito? Toda atitude e toda decisão que a gente toma, ela é realizada a partir do melhor que a gente consegue entregar naquele momento. Falando de recursos internos, falando de consciência, falando de maturidade, falando de sabedoria, falando de energia. O que a gente tem naquele momento de melhor é o que a gente entrega. Inclusive, quando sai uma porcaria. Você pensa, não é possível, Gabriela, isso aqui era meu melhor. Essa sua crença aí tá meio equivocada, porque se isso aqui era o meu melhor, o que será que é o meu pior? Mas a gente pensa que aquilo ali era o seu melhor envolvendo todas essas variáveis. Então a gente está falando, era o seu melhor de acordo com a consciência,
de acordo com a energia. Às vezes você estava cansado, a gente sabe que cansado a gente toma piores decisões, de acordo com a sua maturidade, de acordo com, inclusive, a informação que você tem disponível ali para tomar aquela decisão. Então, se arrepender não é tão ruim assim quanto parece. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para você. Depois que a gente falou sobre o porquê a gente se arrepende, agora você sabe que você se arrepende porque você é capaz de ter emoções nobres e que isso é muito melhor do que você imagina, a gente vai falar sobre o porquê os arrependimentos são tão nocivos se cultivados. Mas, Gabriela, até agora você estava falando que se arrepender é bom, é ótimo, significa que eu sou um ser evoluído e significa que eu sou uma pessoa muito nobre. Aí agora você está me falando que faz mal? A gente está falando aqui de tempo de exposição, né? Vocês aqui que são estudantes de farmácia, eu que não faço a menor ideia sobre absolutamente nada de farmácia, mas uma coisa eu imagino que seja real, que é um fármaco, ele depende, o resultado que ele vai trazer uma pessoa depende muito do tempo de exposição dela àquele fármaco, né? Então é maravilhoso tomar um antibiótico ali por uma semana, você fica lindo, super reluzente, matou todo mundo que precisava matar e você volta à vida, porque tem horas que a gente praticamente ressuscita, né? Depois de algumas questões que a gente tem. E aí, só que se eu for exposta a esse mesmo fármaco durante 2 anos, você vai ver que ele começa a ser uma coisa muito mais nociva, né? Inclusive, eu imagino tudo aqui totalmente imaginado, porque eu nem não tenho nenhum conhecimento nessa área, mas eu imagino que os efeitos colaterais comecem até a se multiplicar depois de grande tempo de exposição, né? A mesma coisa com os arrependimentos. Imaginem, inclusive, que o arrependimento é uma substância química, porque as nossas emoções, elas estão ali, liberando hormônios e substâncias químicas o tempo todo na nossa corrente sanguínea. Então, por exemplo, se a gente tem um susto e a gente libera ali adrenalina, se nosso nível de cortisol sobe, não é legal a gente estar nesse estado durante muito tempo, durante um tempo prolongado, né? A mesma coisa acontece com os arrependimentos. Aconteceu, me arrependi? Ótimo, emoção nobre, significa que estou evoluindo, sou um ser de luz. Maravilhoso. Agora, arrependimento carregado durante anos, guardado, engavetado, aí aqui a gente vai falar sobre a nocividade desses arrependimentos se eles forem cultivados. Primeiro de tudo, por que é tão nocivo? Porque ele é só um alerta. Quando você se arrepende, é um alerta, ele tá te dizendo o seguinte, olha, não foi muito bacana aí essa decisão. Talvez seria legal você rever isso. É um alerta, é simplesmente um alerta. Agora você imagina você viver numa casa onde o sinal de incêndio está ligado o tempo todo. Você vai ficar ali numa situação sob estresse contínuo. E isso vai fazer muito mal, inclusive, para o corpo físico. A gente está falando aqui de saúde emocional, sim. A gente está falando de energia, sim. Mas a gente está falando também de algo que somatiza e que vem para o corpo físico. Então, você já imaginou que é você morar num lugar, né? Se eu estivesse morando aqui num lugar onde esse telefone que está aqui do meu lado toca 24 horas por dia, né? Ai, tô muito culpada, ai meu Deus, que arrependimento. Ai, tô muito culpada, ai meu Deus, que arrependimento. 24 horas por dia. É muito nocivo que isso aconteça. Segundo, porque espaço. Eles ocupam espaço e energia que podiam estar sendo usados para outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala, né, numa das técnicas que eu mais trabalho, que é a técnica do Theta Healing, a gente fala muito sobre criação de realidade. Ah, você pode criar isso, você pode criar algo na sua vida. Para você criar alguma coisa na sua vida, o que você precisa? Matéria-prima. E a nossa matéria-prima, geralmente, é esse espaço interno e essa energia que a gente tem para criar as coisas. Quando eu tenho muito arrependimento dentro de mim, eu fico drenada. Você já percebeu que você fica cansado, inclusive fisicamente? Porque imagina um computador, gente, está usando espaço de HD que poderia estar sendo usado para outra coisa. É um monte de aplicativo no seu celular que você não abre, que você não usa e que inclusive estão fazendo o seu celular travar, certo? O último porque é a confiança.
Quando a gente carrega o arrependimento durante muito tempo, cultiva ele, quando ele está ali, o tempo de exposição nossa ao arrependimento é maior, ele, ao invés de te mostrar que você está evoluindo e que você é capaz hoje de tomar uma decisão melhor do que a última que você tomou, ele diminui sua confiança em você. Ele tem um efeito totalmente rebote. Qual que é o efeito bacana do arrependimento? É falar, ai caramba, realmente podia ter feito melhor isso aqui, né? Da próxima vez eu faço. Já pensou? Se todos fossem assim, que delícia, né? Esse é o jeito saudável, bom, maravilhoso. É para isso que ele serve. E aí, isso inclusive melhora a nossa confiança. A gente fala, olha, eu tô melhorando, hein? Eu tô evoluindo. Eu já tô percebendo que aquela minha atitude não foi tão boa assim. Porque quem tá mal é quem nem percebeu que a atitude não foi boa. Se eu já percebi, já é um grande passo de evolução, tá? Confiança em mim. Agora, se eu carrego esse arrependimento durante muito tempo, essa confiança ela vai ficando comprometida, porque, caramba, se eu tomei essa decisão errada, aí pode ser que eu tome outra, né? Aliás, eu acho que eu só tomo decisão errada. E aí a sua confiança vai ficar toda minada. Esses 3 porquês é muito importante a gente manter eles claros, ok? Tá, Gabriela, tô sofrendo com tudo isso. Como que eu faço para tomar decisões melhores, afinal de contas, né? Como tomar melhores decisões ou ainda melhor, como que eu faço para me arrepender menos? E aqui a gente vai começar a apresentar para vocês a bibliografia dessa aula. Quem adora uma bibliografia, quem já gosta de lição de casa, já pode garantir esses 2 livros. 10, 10, 10, da Suzy Welch, né, que em português ele chama Hoje, Amanhã e Depois. E o Blink, que em português ficou Blink mesmo, que é do Malcolm Gladwell. Esses 2 livros eles vão te ajudar a entender como tomar melhores decisões ou como se arrepender menos. Primeiro, vamos falar do método 10, 10, 10. Como esse método funciona. Ela diz o seguinte, que eu acho que é uma frase fantástica. Toda decisão deve começar com uma pergunta. Sempre. Quando a gente não pergunta, a gente está diminuindo as nossas chances de tomar uma decisão melhor. Por quê? Porque as perguntas trazem reflexão. Então, toda decisão deve começar com uma pergunta. E qual é a pergunta que a Suzy ensina pra gente nesse livro? Como essa decisão vai me impactar pelos próximos 10 minutos, pelos próximos 10 meses e pelos próximos 10 anos? Nesse momento, você para pensar e você toma uma decisão que vai ser o melhor para você a curto prazo, 10 minutos. Você pode até colocar 10 dias, se você quiser, tá? 10 minutos ou 10 dias. 10 meses, no médio prazo aí, eu que sou de Áries, né, que sou uma pessoa mais imediatista, para mim, 10 meses já é médio prazo já. Tem gente que considera até 2, 3 anos curto prazo, eu já considero médio. E 10 anos, para mim, longuíssimo prazo, né? E aí você consegue enxergar, tá? O quanto essa decisão me afeta nos próximos 10 minutos, 10 meses e 10 anos. Como eu vou me sentir se eu decidir que sim nos próximos 10 minutos, 10 meses e 10 anos? Como eu vou me sentir se eu decidir que não nos próximos 10 minutos, 10 meses e 10 anos? E um jeito muito legal também da gente tomar decisões, uma coisa que eu uso muito com clientes, uma coisa simples, que às vezes a gente nem pensa em fazer e que dá um resultado maravilhoso, é o seguinte. Por exemplo, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Vamos usar o exemplo clássico, só um minutinho. Não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Então você vai sentar num lugar relaxado, onde ninguém vai te perturbar por uns minutinhos, poucos, tá, gente? É simples, eu não quero complicar a vida de vocês, quero facilitar. Simples, sentou, eu vou me imaginar comprando a bicicleta. Qual que é a sensação de entrar na loja, de comprar, de sentar nessa bicicleta, de sair na rua, de sentir o vento na rua, de mostrar para as pessoas como é? Eu quero imaginar no corpo, eu quero sentir sensações de comprar a bicicleta. Ótimo, imaginei, deixa repousar ali, igual receita de bolo, né? Reserve. Reserve essa emoção, você já vai voltar para ela. Agora eu vou me imaginar casando. Imagino eu comprando meu vestido, entrando no vestido, no dia do casamento, entrando na igreja, eu saindo para a lua de mel, contando para as pessoas, tirando foto, como que é? Reserve. E aí você observa qual te traz a melhor sensação.
E tem um jeito mais holístico ainda, eu não sei o quanto vocês são aqui da turma do holístico, da turma do místico, da turma da energia, da turma do good vibes, mas vamos lá, vou ensinar mesmo assim. Quem gostar, use, quem não gostar, descarte. Você consegue sentir sim e não dentro do seu corpo. E é muito simples. Você vai fechar o olho, bem maluca, e você vai falar assim: corpo, me mostram que é um sim. Gabriela, é assim mesmo, em voz alta. Por isso que eu falei que é para fazer sozinho, que é para você não se sentir intimidado. Corpo, eu, alma, Gabriela, me mostra o que é um sim. E aí você sente. Geralmente, uma dica: expande. O sim é uma coisa que relaxa, que expande, que é gostoso. Corpo, Gabi, alma, espírito, corpo, eu, me mostra o que é um não. Na hora que você fala não, eu já sinto uma coisa fechando. É treino, gente, porque eu já estou acostumada a olhar para essas sensações o tempo todo. Caso você não esteja acostumado, vai ter ali uma linha tênue para você sentir a diferença. Quanto mais você faz, melhor você fica. E aí você vai saber claramente. Tem gente que sente o sim mais em cima e o não mais na barriga, aqui mais para baixo. Tem gente que sente que o sim expande e que o não aperta. Isso é muito particular, tá? Então temos o método 10-10-10 e temos esse método doidão aqui da Gabi. Ótimo, esse já é extra, não tá nem na nossa apresentação. E aí a gente tem o método do Blink, que fala sobre intuição. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque muita gente acha que intuição é uma coisa muito de gente louca, que é uma coisa muito sutil, que é uma coisa não prática. Esse livro mostra pra gente claramente que a intuição, ela é uma coisa física, inclusive. No nosso processo evolutivo, enquanto espécie, a gente foi evoluindo para conseguir definir quem era confiável ou não, porque isso é crucial para a sobrevivência da espécie. Se eu confiar em alguém que não é confiável, vai me dar de comer para algum outro bicho. Então, né, ali tô falando ali lá no tempo das cavernas, né? Então, durante o nosso processo evolutivo, os nossos cérebros eles foram programados a gente aprender e reconhecer quem é confiável. Eles foram programados para alertar a gente do perigo, não é só místico. A gente está falando aqui de algo físico. E eu vou dar para vocês alguns exemplos bem interessantes sobre o poder da nossa intuição. Nesse livro Blink, o Malcolm Gladwell, ele fala de um treinamento militar onde eles dividiram duas equipes. A gente está falando de treinamento militar, de uma coisa sob pressão pra caramba. E eles dividiram duas equipes. E uma equipe, ela teve acesso a vários dados e ela pôde se planejar e seguir um cronograma, fazer ali todo um mapa. E a outra equipe não teve acesso de nada disso. Eles funcionaram na intuição, no instinto e mudando as decisões a hora que eles queriam. Adivinha quem se deu melhor no treinamento militar? Sim, a equipe do instinto, que não tinha acesso a dados e que não teve toda essa preparação. Segundo pesquisa muito interessante desse livro do Blink, ele fala o seguinte, ele pega pessoas que não conhecem uma pessoa específica, e aí ele leva essas pessoas para dentro do quarto dessa pessoa específica. Durante 15 minutos ele deixa elas olharem ao redor do quarto. 15 minutos e ele pede para eles preencherem uma ficha sobre características de personalidade daquela pessoa. E elas acertam muito mais do que pessoas próximas, como familiares e amigos. Isso leva a gente a perceber que o nosso instinto, o famoso santo bateu, aquela coisa que a gente olha e decide, pá, e você não sabe nem explicar como. Vocês já perceberam que você não sabe explicar? Você fala, quero. A pessoa fala, por quê? Você fala, quero. Não sei explicar. Ou então a pessoa fala, vamos falar, não. A pessoa fala, por quê? Você fala, não sei, tem um negócio, tô sentindo que não. Isso é a decisão no piscar de olhos que o Malcolm Gladwell fala que a gente tem, e que eu acho interessantíssimo para a gente tomar melhores decisões, porque a nossa habilidade ela vem sendo desenvolvida, gente, há milhares de anos, né? No ano passado eu estive na África, eu fui fazer um safari que era um sonho assim da minha vida. E lá no safari é o seguinte, tem uma história muito legal. Vou fechar aqui para ver se vocês estão aqui, se tá tudo bem ainda. O
uma história interessante para vocês de quando eu estive lá nesse safari. A gente faz o safari de carro, a gente faz o safari, né? É dentro de um parque nacional, lá os bichos estão tudo lá, não tem nenhum tipo de segurança garantida, né? Tem todo um treinamento, o que pode fazer, o que não pode. E aí chegou uma hora que a gente foi fazer um tal de um safari a pé. Eu sou 100% da aventura, estava super feliz. Vamos fazer o safari a pé, aí toda aquela estrutura, né? O que pode, o que não pode, no silêncio, não pode se mexer, não pode correr, não pode fazer movimento brusco. E aí depois a gente tá caminhando, assim, durante 1h30 mais ou menos, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Uma das meninas perguntou pro guia, né? Vão em 2 guias, afinal de contas, se um deles tem um piripá que morre, a gente precisa voltar pro acampamento, né? E ela perguntou para ele o seguinte, falou, ei, ela percebeu, coisa que eu não tinha percebido, que ele não tinha relógio de pulso, que ele não tinha celular, que ele não tinha GPS, e que a gente estava andando fazia 1h30 dentro da selva, né? Ela falou, amado, só uma perguntinha, você já... Como que você sabe, né? Onde que a gente tá? É um GPS? Você faz sempre a mesma rota, né? Você tá acostumado? Como é que você sabe onde a gente tá? E ele falou assim, eu vou seguindo pelo sol, eu vou vendo onde está batendo a sombra e a gente está fazendo um círculo, enfim. Eu fiquei que nem o meme da Nazaré, assim, fazendo conta, sabe? Parei e ficou aqui todo o quadrado dos catetos. E eu falei, gente, ele tá medindo pelo sol? Isso é puro instinto, né? E quando você tá no meio da selva, você não pode só confiar na informação externa. Você não pode só confiar nos seus olhos. Você não pode só confiar nos seus ouvidos, porque pode ter um bicho atrás de você e você não tem olho atrás. Então você não pode confiar só nos olhos, só nos ouvidos. Você tem que confiar também no seu instinto. E se alguma coisa dentro de você fala, corra, você corre mesmo sem ter motivo. Isso é um instinto. E esse instinto, geralmente, ele traz a gente para a nossa melhor decisão. Porque ele é uma coisa que vem sendo aprimorada dentro da gente desde que o ser humano é humano, né? Desde que nos tornamos Homo sapiens, certo? Então aqui, essa foi a nossa parte onde a gente falou sobre como tomar melhores decisões ou, inclusive, como se arrepender menos. Tá, Gabriela, maravilhoso, vou usar o 10-10-10 agora, vou ler esse livro aí do Blink, bacana, mas o que eu faço com todos esses arrependimentos que eu já tenho? Que eu já tenho uma bolsinha aqui, que já tem vários antigos, o que eu faço com esse meu estoque de arrependimento? E aí eu tenho aqui 3 coisas que podem te ajudar com esse seu estoque de arrependimentos. Primeiro de tudo, a gente vai falar de aprendizados. Por quê? Olhando pela filosofia do Theta Healing, que é a filosofia que se baseia, essa técnica que eu gosto muito de trabalhar, tudo aquilo que a gente se arrepende carrega um aprendizado. Afinal de contas, não existe nada negativo na vida 100%. Sempre carrega a semente de algo bom. Tem até uma frase bem linda que eu não sei o autor, que ele fala o seguinte, todo mal na sua vida carrega a semente de um bem igual ou maior do que o próprio mal. Então, aquele mal aconteceu, dentro dele tem uma semente. Só que essa semente, gente, ela precisa ser plantada, ela precisa ser molhada, ela precisa ser adubada para ela florescer. Se você pegar essa semente e jogar no asfalto, alguma coisa vai acontecer com ela? Muito pouco provável de que algo aconteça. Então, dentro de todos esses arrependimentos que tem aí guardados, existe essa semente. Como que a gente planta e aduba e molha e tudo mais? Colhendo quais são os aprendizados dela. Então, você vai fazer uma lista. Pega um papel, uma caneta, igual na foto aqui, ó. Pega um papel, uma caneta e vai anotar tudo que eu aprendi com essa situação. Ah, eu me arrependi, sei lá, de ter dado um fora na pessoa e aí ela arrumou outra e eu percebi que eu gostava dela. O que eu aprendi? Aprendi que eu não preciso esperar perder para dar valor. Aprendi que eu preciso pensar um pouquinho melhor, né? Antes de tomar assim decisão impulsiva que não foi muito interessante essa. Talvez seria melhor eu olhar mais para dentro de mim. Aprendi e X. E aí você vai escrevendo. E, gente, é uma mágica quando a gente começa a escrever papel e caneta na mão e não é digitar, tá? Porque aqui a gente usa muito mais conexões neurais. É papel e caneta na mão, vocês vão ver que a mágica acontece. Depois da primeira frase, o negócio vai, assim, parece que abre um portal. E aí você vai anotar quais são os seus aprendizados. Tudo que você aprendeu com a situação, porque às vezes tem uma pessoa envolvida
E você ainda anda com ódio dessa pessoa, você ainda não resolveu isso dentro de você. Não aprendi nada com aquele infeliz. Tá, é com a situação, certo? Esse é o primeiro jeito. O segundo jeito, observando as virtudes que você desenvolveu. Eu aposto que você não é a mesma pessoa que você era antes desse arrependimento acontecer. Quais virtudes você desenvolveu? Autonomia, paciência, coragem. Quais foram as virtudes que você desenvolveu? Quando você olha para as virtudes, a conta fica até barata. Você fala, nossa, eu desenvolvi tudo isso realmente. Então você começa a tirar o peso do arrependimento, porque ele trouxe um presente, lembra? Igual ou maior. Eu acho que é sempre maior, certo? Terceira maneira que a gente tem de curar esses arrependimentos antigos é com a gratidão radical. A gratidão radical é uma gratidão meio hardcore, aí, que é o seguinte, que é a gente conseguir agradecer por uma coisa que deu errado. Então, muita gente fala, né? Principalmente esse pessoal do meu meio, né? Do meio holístico, água com limão e gratidão, essa loucura, né? Ai, gratidão, gratidão, gratidão pela minha vida, pela minha saúde. Mas é muito infantil a gente agradecer só pelo que deu certo. A gente fica tipo uma criança mimada, né? Ai, quando dá certo eu agradeço, quando não dá certo também quero que se lasque. A gente fica numa atitude muito infantilizada. Então a gratidão radical é o seguinte, é a gente conseguir agradecer, inclusive pelo que deu errado, porque a gente consegue enxergar essa semente, esse bem que veio, que já veio, ou que ainda pode vir, porque às vezes ainda não veio, né? Você fala, Gabriela, bacana, tem uma semente aí, mas ela ainda não germinou, não, viu? Pode até ser que tenha uma semente, mas eu ainda não consegui plantar ela. Tudo bem, mas você sabe que existe ali. Então é você agradecer por uma coisa que não deu tão certo assim. Então, agradecer por uma demissão, agradecer por um emprego que você não conseguiu, por um estágio que você não conseguiu. Eu tenho um estágio que eu fiz na época da minha primeira faculdade, lá em comunicação, que eu fiz todo o processo seletivo, e aí na última parte, assim, eu não sei o que aconteceu, eu não passei. E aí eu fiquei chateadíssima, porque era uma super empresa, era uma empresa enorme lá na Faria Lima, para mim, né, que vim de uma cidade minúscula, Faria Lima é tipo Tóquio. E aí eu, meu Deus do céu, que coisa... E não passei. Se eu tivesse passado nesse estágio, eu não imagino como que ia estar a minha vida hoje, gente, muito diferente, porque provavelmente eu ia começar a ganhar um salário muito melhor. Com esse salário incrível, talvez eu não tivesse coragem de largar o que eu fazia para viver do que eu amo hoje. Então, é você olhar para uma coisa que parece que não tem nada de bom e você conseguir sentir gratidão radical. Agradeço mesmo que deu errado. Quero responder um pouco de perguntas de vocês agora, antes de eu fazer a minha conclusão, certo? Vamos ver aqui. A Suzana comentou, mas com arrependimento vem aquela tristeza. Sim, Suzana, quando isso acontece, é também um sentimento nobre. Quando a gente se arrepende e fica triste, é nobre, você é capaz de ter esse sentimento. Pensa nisso, toda vez que vier um sentimento que a gente chama de ruim, pensa na complexidade do seu sistema emocional. Fala, caramba, eu sou capaz de sentir isso, né? E deixar sentir. Por quê? Sentimento, emoção é um jeito mais fácil de explicar. A emoção, ela precisa girar, ela precisa de movimento. Se você breca ela, não vou ficar triste. Não vou ficar triste, não posso ficar triste por uma besteira dessa, eu não vou me entristecer quando você foge. Quando você, tudo aquilo que você resiste, persiste, né, gente? Não precisa nem estudar psicanálise para saber disso. Você fica ali resistindo, o negócio fica. Então, deixa vir. Pô, eu tô triste mesmo, eu tô chateada. Quando você assume o sentimento, ele cumpre o papel dele e ele dissolve. Eu tive essa experiência no começo do ano, acho que em março mais ou menos, eu tava no meio de uma transação comercial, e aí eu mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo para ele que eu estava muito preocupada, porque talvez tal coisa poderia acontecer, tal coisa poderia acontecer. E aí, no meio dessa história que eu estava falando para ele, eu me percebi mentindo. Eu falei, eu não estou preocupada, eu tô triste, eu tô chateada. E aí eu falei para ele, aí eu gravei outro áudio e falei, ai, pai, na verdade, não é preocupada que eu tô, não. Eu tô triste. Eu tô muito chateada que isso tá acontecendo. Gente, na hora, assim, parece que aquilo vai derretendo, vai dissolvendo. Então, assumir
esse sentimento, deixar ele vir e falar, ótimo, venha então, vamos lá. E você deixa ele passar por você. É muito melhor, muito mais rápido, inclusive, do que ficar segurando e prendendo. Aí a Giovana colocou aqui, olha que legal, arrependimento é igual a um fármaco, a diferença entre ele e o veneno é a dose. A dose é a diferença entre a cura e a overdose. Maravilhoso, era isso que eu queria falar e eu não sabia falar nos termos certos. Muito obrigada. A Gabriela colocou, amo escrever, faz toda a diferença mesmo. Faz, gente, faz porque... Primeiro, depois vocês busquem. Tem um outro livro, ó, mais uma referência bibliográfica para vocês. Um livro que chama Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras. É do Alan e da Bárbara Paese, eu acho que fala, é Paese em português que a gente escreve. E esse livro, ele é muito interessante, ele tem vários dados interessantes. Ele fala quantos, eu acho que são mais de 10.000 conexões neurais que a gente precisa para escrever à mão, para escrever à caneta. Muito diferente do que quando a gente digita. Quando a gente escreve à mão, inclusive, a gente se conecta emocionalmente com o que a gente está fazendo. Vamos ver mais comentários aqui de vocês. A arte também é uma forma de lidar com arrependimento. Sim, Giovana, porque a arte, ela é transformação, né? Você pega uma coisa e você interpreta, você transforma. Maravilhoso. A Wanda, muito interessante. Quando você citou o caso do Safari, fiquei pensando se instinto e intuição são a mesma coisa. Wanda, eu sinto eles muito parecidos. O que eu sinto? A intuição, ela sussurra. O instinto grita. Mas eles têm, vamos dizer assim, que eles têm a mesma casa, eles são filhos da mesma mãe. Eles são irmãos, mas são filhos da mesma mãe. E a intuição, ela sussurra, ela é sutil, ela é sábia e o instinto grita. Natália, Gabi, qual dica você dá para podermos melhorar essa parte do instinto? Porque somos mais acostumados a ser totalmente racionais, por estarmos estudando praticamente 24 horas por dia. Sim, somos ligados a dados científicos. Sim, vocês são, né, gente? E eu achei tão interessante. Quando a Suelen me convidou, eu falei, Deus amado, uma turma de farmácia, eu maluca do jeito que eu sou, será que isso vai dar certo? E é isso mesmo, o que a gente faz? Mais uma vez, não nega nada. Então, não fica negando o seu lado racional, do tipo, eu preciso deixar de ser racional para acreditar na minha intuição. Eu preciso desligar essa minha parte aqui, que é muito mental, que está muito ligada a dado científico, para ligar a intuição. Não precisa. O que acontece? A realidade, ela pode ser vista através de diversos vieses, né? Tem muitos vieses para a gente enxergar a realidade. Um deles é pelo meio da vida científica. E é maravilhoso. A ciência é maravilhosa, a ciência é algo mágico, né? Vocês veem isso no laboratório, enfim, vocês veem a mágica acontecendo. Só que aí é só você lembrar que esse é um viés. Nossa, esse é um viés maravilhoso. Deixa eu olhar por outro viés agora. Agora eu vou olhar pelo viés da espiritualidade. Que eu acho que espiritualidade e ciência estão ali, ó, uma do ladinho da outra. Muito pelo contrário, que muita gente acha que elas são opostos, né? Tá ali, do ladinho. Aí agora deixa eu olhar pelo viés da intuição. Agora deixa eu olhar pelo viés. E aí você percebe que nenhum desses vieses invalida o outro. Você não precisa invalidar. E aí vai ficar mais fácil para você ir desenvolvendo isso. Porque aí você pode desenvolver, ao mesmo tempo, você não precisa negar aquilo que você acredita, você não precisa mudar de valores. Você continua acreditando, continua sendo essa pessoa, mas você está olhando por um ponto de vista diferente agora, entende? Marcelo, acho que o fato de você escrever à mão e olhar no papel parece que você plasma e está escrevendo. Sim, você é o primeiro caminho, né? Da nossa imaginação para a realidade através do papel. Se a gente fala com alguém que faz arquitetura, com alguém que faz engenharia civil, enfim, né? O projeto nasce na mente e ele precisa passar pela mão para sair da mente. É praticamente o parto, né? É por onde a gente pare as ideias. Aí a Beatriz perguntou, e quando o medo e a ansiedade atrapalham o nosso instinto? A gente pode mudar um pouco o ponto de vista aí, Luísa. Por quê? A gente acha que o medo e a ansiedade atrapalham o nosso instinto, mas eles são parte do instinto. Eles só estão mal interpretados. Um exemplo. Quando você está muito animado para alguma coisa, é que você vai ter que lembrar lá da infância. Então, sei lá, parque de diversão,
A sensação que dá no corpo, aquele frio na barriga que sobe, aquela coisa que sobe, não é muito parecido quando, por exemplo, você vai dar uma palestra ou falar em público, se você não gosta muito disso e aí você sente aquilo? Então, na verdade, ao invés de falar, nossa, eu tô muito ansiosa para essa palestra, você poderia dizer, eu tô muito animada para essa palestra. O que eu tô sentindo aqui é animação, é excitação. É a mesma coisa, inclusive é o mesmo hormônio, né? A gente precisa, gente, que as glândulas adrenais comecem a funcionar, que liberam cortisol ali pra gente acordar, né? Pra gente falar, opa, tô viva, tô acordada. Então, mais uma vez, a gente vai chegar naquela questão da dose, né? A gente tá na dose. Então, o medo e a ansiedade, em casos extremos, eles estão numa dose muito alta. A gente só precisa botar eles no lugarzinho deles de novo. A Ana. Poxa, muito bom participar desse evento. Faço pós em biosistemas na UFABC. E desde a graduação sempre tive que escrever para aprender. Ana, eu também. Sempre. Essa história de estudar lendo, estudar assistindo vídeo no YouTube nunca foi muito funcional para mim. Eu poderia até fazer isso desde que eu escrevesse tudo que a pessoa estava... Não tudo, né? Mas os highlights do que a pessoa estava falando. E sempre que eu escrevia funcionava. Tanto que eu fazia até resumo para as outras pessoas. Quer o meu resumo? Toma. Porque eu não precisava ler, eu precisava escrever. Se você ler esse livro do Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras, você vai ver vários, né, os porquês científicos que isso acontece. Gente, é o seguinte, está acabando meu tempo aqui antes que a Suelen me expulse. Eu vou abrir essa tela aqui e dizer que eu agradeço muito vocês. Foi uma alegria para mim contribuir. Eu amo esse ambiente acadêmico, esse ambiente de faculdade e fiquei muito feliz com o convite. Se vocês quiserem continuar essa conversa comigo, tá aqui as minhas redes, vocês me acham como Gabi Esquisato. Eu não coloco Gabriela porque é com 2 L's, aí o povo ia errar toda vez. Então eu botei Gabi, que é para facilitar. Já basta o Esquisato, né? Que já não é fácil de achar. Então, no Instagram, no YouTube, meu site, vocês me encontram como Gabi Esquisato em todos esses lugares. E a gente pode continuar essa conversa por lá. Tirem print aí para vocês não perderem. Atenção. Se eu estiver aparecendo aqui na tela também, já vou dar um sorriso para vocês tirarem print já comigo sorrindo, feliz. Se vocês quiserem compartilhar também, me marcar, ficarei muito honrada e muito feliz por toda essa participação de vocês.